Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Augusto, sou professor de matemática e física e neste canal falamos muito sobre essa matéria, com aulas teóricas e aulas de exercício. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um assunto do ensino fundamental, de matemática básica, que são as propriedades, né? E a radiciação como conceito, né? As famosas raízes, né? Então, essa aula é uma aula muito importante para o seu desenvolvimento aí na escola, né? Nos vestibulares, né? Muito importante mesmo. E para isso, para essa aula, você tem que ter como base as propriedades da potenciação. Então, eu já fiz um vídeo sobre as propriedades da potenciação, está aqui em algum lugar deste vídeo o cardzinho para você assistir essa aula, tá bom? Muito importante você entender bem as propriedades da potenciação para a gente falar um pouquinho de radiciação, tá bom? Então, vamos para a aula sem mais delongas. Pessoal, para começar, vamos definir o conceito de raiz, tá bom? Pessoal, raiz, né? A radiciação é a operação inversa da potenciação, beleza? Na radiciação, nós precisamos descobrir um número que eu elevando a determinado expoente dá um número que está dentro da raiz. Como assim? Olha aqui o que a definição diz. B elevado a n, um número elevado a n, é igual a A, certo? E o que é isso? O que é a raiz? É o número, né? É o B, no caso, né? Esse número que é elevado ao expoente n, que no caso vai ser o índice da minha raiz, dá um número que está dentro aqui do meu radical. Como assim, pessoal? Como assim? Vamos lá, vamos para exemplos numéricos, tá? Exemplos numéricos é muito mais fácil de eu exemplificar. Então, ó, raiz quadrada, né? Já vou explicar o que é isso daqui, o que é índice, o que é radicando, tá bom? Mas vamos lá, raiz quadrada de 4. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Mas por quê? Por que é 2? Pessoal, porque o 2 elevado ao índice 2, né? Elevado ao índice aqui da minha raiz, que é 2, é igual a 4, que é o número que está dentro da minha raiz, certo? Outro exemplo, raiz quadrada, ou vou colocar um outro índice aqui, raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8, pessoal? Também é 2. Por quê, pessoal? Porque 2 elevado ao índice aqui da minha raiz, que é 3, 2 elevado ao cubo, é 8. Se você não sabe, é só você multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Percebeu que são operações inversas? Então, repetindo, a raiz é o número que eu elevando ao índice da minha raiz dá o número que está dentro do meu radical, que nós chamamos de radicando. Então, vamos olhar aqui as definições da simbologia, tá? O n, como eu disse, é o índice, que vai ser igual ao expoente, né, da minha raiz. O expoente, né, da minha raiz, que eu elevando ele a esse expoente vai dar o meu radicando, certo? Radicando é o nome que eu dou para o número que está dentro da raiz, dentro do radical, na realidade, né? Então, o número que é a raiz, que é a raiz é o resultado, né? A raiz elevado ao meu índice dá o meu radicando. Repetindo, a raiz elevado ao meu índice dá o radicando, certo? Então, o que é a raiz quadrada ou a raiz cúbica de um número? É o número que eu elevando ao meu índice dá o meu radicando, certo? Beleza? Por isso eu falo que nós falamos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Precisa estar claro para você o que é potenciação. Potenciação é um número multiplicado por ele mesmo n vezes, no caso aqui, o número do expoente, vai dar a minha potência, beleza? Se você ainda está com dúvida com potenciação, assiste a aula de potenciação, beleza? Então, repetindo, para ficar claro, o que é a raiz? A raiz é o número que eu elevando ao meu índice dá o meu radicando. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Raiz cúbica de 8 também é 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8, beleza? Não se esqueça dos nomes. Índice da raiz é o número que vem aqui pertinho do meu radical, que é o símbolo, né, da raiz, e o radicando é o número que está dentro desse radical, e o resultado disso daqui nós chamamos de raiz, tá? Apenas algumas informações, né? A e B são números reais, beleza? Precisam ser números reais, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Isso é bem tranquilo de entender. O que pega para a maioria dos alunos são as propriedades da radiciação, que a gente vai começar a discutir aqui. Eu vou limpar a lousa, vou deixar somente essa imagem aqui, para que a gente comece a falar das propriedades, tá? Lembrando que as propriedades da radiciação são provenientes da propriedade das potências, né, da propriedade da potenciação. Então vamos lá. Pessoal, a primeira propriedade, tá, que é muito importante, é a propriedade do expoente fracionário, tá? Que é essa propriedade número 1 aqui. Como assim do expoente fracionário? Pessoal, quando o meu expoente de uma potência, ele for, quando o expoente da minha potência, ele for uma raiz, beleza? Perdão, quando o expoente da minha potência for uma fração, beleza? Quando o expoente da minha
potência for uma fração, ele pode ser representado por uma raiz, beleza? Como assim? Vamos para exemplos aqui, ó. Raiz quadrada de... vamos começar com o expoente fracionário, que é mais fácil. 4 elevado a 1 sobre 2. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, beleza? O que eu faço, pessoal? Eu inverto, né? O meu denominador vira o índice e o meu numerador vira o expoente do meu radicando. O expoente do meu radicando é 1, 4 elevado a 1 é 4, portanto, raiz quadrada de 4, eu sei que é 2, como a gente discutiu. Beleza? Tranquilo? De boa, pessoal? Olha lá. Uma forma de você lembrar, que parece besta, mas vai te ajudar, é o seguinte. Imagina que nós temos um sol aqui, tá? Acredite, essas coisas bestas ajudam a gente, tá? Pessoal, tá um sol de rachar aqui, né, em São Paulo, não sei em qual região do Brasil você está, mas tá um calor insuportável, né? E esse sol, meu Deus, não dá pra você ficar muito tempo no sol, senão você passa mal, correto? Então, olha lá, coitado do meu número 1, né, velho? Ele tá cansadão de ficar no sol. Vamos colocar ele um pouquinho na sombra, beleza? Mas tem um preço a se pagar pela sombra, beleza? Eu vou ter que inverter, né, a minha operação. Então, beleza, você quer ir para a sombra 1, então a gente vai ter que inverter a operação, beleza? E o 2, querido, você vai ter que trocar aí com o 1 para ser parceiro, beleza? Então agora você vai para o sol e o 1 vai para a sombra. Pronto, já era. O que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Já era. Raiz quadrada de 4 é 2. Certo, pessoal? É uma forma de você pensar nisso tudo, beleza? Olha lá, essa propriedade número 1, na verdade, é uma derivação disso daqui. Vamos supor agora que eu tenho o número, deixa eu pensar, 4 elevado a 2 quartos. Beleza? 4 elevado a 2 quartos. Pessoal, 2 quartos não é uma fração equivalente a 1 sobre 2? Se a gente simplificar por 2 e por 2 aqui, é uma fração equivalente. Eu poderia simplificar direto, cairia aqui, não cairia? Mas vamos aplicar a propriedade do sol. Raiz quadrada de 4, raiz quarta, né, de 4 elevado ao quadrado. O que estava no sol foi para a sombra, o que estava na sombra foi para o sol. O que essa primeira propriedade diz aqui, pessoal? Diz que eu posso dividir tanto índice quanto expoente pelo mesmo número. Ou seja, eu posso simplificar a raiz, que nada mais é do que simplificar a minha fração. Então, eu não dividiria por 2 numerador e denominador? Vou fazer a mesma coisa aqui dentro da raiz. Não é uma fração? Dividido por 2, dividido por 2. O que vai acontecer? Vai virar uma raiz de índice 2, que a gente chama de raiz quadrada, de 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz de 4, que é a mesma coisa que 2. Aqui ele dá um outro exemplo, ele dá raiz oitava, olha, o índice 8 de 5 elevado a 4. Ele simplificou, né, tanto o numerador, que é o 4, por denominador, que é o 8, ou índice e expoente por 4, e virou uma raiz quadrada de 5. Beleza, pessoal? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Primeiro, entender a propriedade do sol, né, a propriedade do expoente fracionário, e entender que os índices e os expoentes podem ser simplificados. Por quê? Porque eles são frações, né? É um expoente fracionário, eu posso simplificar minha fração. Beleza? Tranquilo com a primeira propriedade? Bem de boa, né? Agora sim, a propriedade 2, 3 e 4 são derivações lá das minhas propriedades da potência. Vamos lá. Olha essa segunda propriedade aqui. Ela diz o seguinte, que quando eu tenho uma raiz, e dentro da raiz, né, dentro do meu radicando, eu tenho uma multiplicação, eu posso multiplicar os índices. Eu posso separar, tô gravando aqui depois de um dia inteiro de aula, às vezes eu vou falar umas besteiras, mas eu me corrijo, tá? Eu posso separar as duas raízes, né, de mesmo índice. Então eu tenho aqui, ó, um número multiplicado pelo outro como radicando. Eu posso separar os dois fatores em duas raízes de mesmo índice. Então ele deu aqui o exemplo, raiz quadrada de 2 vezes 4, ele separou em duas raízes, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. O contrário também é muito comum, você pode fazer o contrário também, beleza? Pessoal, por que isso? Vamos demonstrar? Pessoal, raiz quadrada, vamos pensar o seguinte, A vezes, vamos pensar aqui A vezes B, vou deixar A em A vezes B, raiz, deixa eu pensar em números aqui, sei lá, 4 vezes 4, raiz quadrada de 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, né, pessoal? 4 vezes 4 é 16. Todo mundo sabe que 4 vezes 4 é 16. Mas vamos aplicar aqui a seguinte propriedade. 4 vezes 4 não é a mesma coisa que 4 vezes 4 elevado à primeira potência? Não é isso? Então, vamos fazer a regra do sol. Eu vou deixar 4 vezes 4 elevado ao expoente 1 sobre 2.
né? Quem estava no Sol vai para a sombra, quem estava na sombra vai para o Sol. Agora, aplica aquela propriedade que a gente conhece, de distribuir aqui o meu expoente para os dois fatores. Vai dar 4 elevado a 1 sobre 2 vezes 4 elevado a 1 sobre 2, certo? É só uma demonstração, tá, pessoal? Na prática, você só separa as raízes. Isso daqui vai ser quanto, pessoal? Mantenho a base e somo os expoentes. Opa, como que eu somo os expoentes? É uma soma de frações, né? Então, mantenho o denominador e somo os expoentes, não é isso? 1 mais 1 é igual a 2, não é isso? Beleza? Olha lá. Isso daqui é a mesma coisa que 4, beleza? Quanto que é a raiz quadrada de 4 vezes 4? Não é 16? Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Está provado que a propriedade funciona e da onde ela veio. Beleza, pessoal? Então, eu posso tranquilamente separar em duas raízes. Ó. Vamos separar em duas raízes? Vai ser raiz de 4 vezes raiz de 4. Não é isso? Raiz de 4 vezes raiz de 4. Isso vai dar 2 vezes 2, que é igual a 4. Da mesma forma. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Pessoal, da mesma maneira que eu consigo demonstrar isso, eu consigo te falar de uma outra propriedade importante, que não está aqui, mas que é muito importante, tá bom? Que é a seguinte, essa propriedade aqui, que é a raiz, vamos lá, a raiz quadrada de um número, raiz quadrada não, raiz enésima, né? De um número que tenha o mesmo índice e o mesmo expoente, é igual ao meu radicando. Vou te provar isso. Vamos lá. Mesma forma, vamos pensar aqui na raiz de 4. Raiz quadrada de 4, beleza? Pessoal, raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, não é? 2 ao quadrado não é 4? Show de bola. Transforma em um expoente fracionário. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Vai dar na mesma aqui, né? Vai ficar 2 elevado a 2 sobre 2. Quanto que é 2 sobre 2? 1. 2 elevado à primeira potência é 2. Então, comumente, o que a gente faz quando a gente chega em alguma coisa parecida com isso aqui, ó? Um expoente e um índice igual, você vai ver os professores fazendo isso aqui, ó. Corta o radical e o índice com a potência, só sobra o 2. Por quê? Porque são frações de mesmo numerador e mesmo denominador. É uma fração de mesmo numerador e mesmo denominador. Simplificado dá 1, portanto dá somente o meu radicando, né? Ou a minha base, você que escolhe. Beleza, gente? Tranquilo? Então, mais duas propriedades, né, em uma só, que são muito importantes, tá? Então, lembra, multiplicação de raízes, né? Eu tenho uma multiplicação dentro da minha raiz. Posso separar em duas raízes de mesmo índice. Uma raiz de índice igual ao expoente do meu radicando, dá somente o meu radicando, ou a minha base da minha potência. Por quê? Porque são frações e um número dividido por ele mesmo dá 1. 2, nesse caso, 2 elevado a 1 dá 2, beleza? Ou A elevado a 1 dá A. Beleza, gente? Tranquilo, tá? Só para quem está me perguntando, professor, você não vai fazer mais exemplos? Pessoal, eu fiz um vídeo só de exercícios disso, tá? De aplicação dessas propriedades em exercícios de vestibular, em exercícios de vestibulinho, que eu vou soltar depois desse, já tá até pronto, beleza? Então vamos lá, vamos para a terceira propriedade. Pessoal, terceira propriedade diz o seguinte: a raiz de uma raiz é igual à multiplicação dos meus índices, né? Eu mantenho meu radicando e multiplico meus índices. Tranquilo também, a aplicação dela, né? Quando você vê uma coisa parecida com isso, você só multiplica os índices e acabou. Mas por quê? Vamos de novo demonstrar, tá? Eu vou colocar aqui o exemplo que ele deu mesmo, tá? Raiz cúbica, certo? De raiz quarta de 3. Vamos lá. Transforma primeiramente esse cara aqui em um expoente fracionário. Vai dar raiz cúbica de 3 elevado a quanto? A 1 quarto. Beleza? Faz a mesma coisa agora com isso daqui. Vamos lá? Vai dar 3 elevado a quanto, pessoal? 3 elevado a 1 quarto. 3 elevado a 1 quarto, certo? Ele foi para o Sol, certo? Tudo isso, 3 elevado a 1 quarto, deixa eu pensar um pouquinho. Ele vai para o Sol, né? Então vai ficar 3 elevado ao cubo, tudo isso elevado a 1 quarto. Olá, Iá. Perdão, gente. Vamos fazer o seguinte primeiro. Raiz cúbica de 3 elevado a 1 quarto, agora sim. Tudo isso elevado à primeira potência, beleza? Tudo isso elevado à primeira potência. Agora sim você coloca quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então vamos lá, vai ficar 3 elevado a 1 quarto. Tudo isso elevado ao quê, pessoal? Tudo isso elevado a 1 terço, beleza? Tudo isso elevado a 1 terço. Agora sim. O que eu faço agora, pessoal? O que eu faço agora? Eu mantenho a minha base e multiplico os expoentes. Então vai dar 1 quarto vezes 1 terço.
numerador por numerador, denominador por denominador. Então vai dar 3 elevado a 1 sobre 12, certo? Vamos aplicar a regra do sol de novo. Isso aqui vai ficar raiz de índice 12 do expoente, do radicando 3 de expoente 1. Exatamente como está aqui. Pessoal, não se preocupe com a demonstração, eu só estou demonstrando por que eu multiplico os meus radicais. Isso aqui foi só uma demonstração, beleza? Na prática, você só vai multiplicar os meus índices, beleza? E a quarta propriedade, né? Na verdade, não é a quarta, né? Já falei da simplificação de radicais, já falei da regra do sol, né? Que é o expoente fracionário, já falei também da multiplicação, né? Quando o meu radicando é uma multiplicação, separe duas raízes. Falei da raiz, né? E agora, nós falaremos agora de quando o meu radicando é uma divisão, mas é praticamente a mesma coisa que a multiplicação, né? Lembra, na multiplicação de potências eu também podia, na divisão de potências, quando eu tinha uma base como fração, eu podia levar cada expoente à minha fração, né? Um expoente ao numerador e outro denominador. A raiz é a mesma coisa. Então, olha lá, a raiz enésima de uma fração, eu posso separar em duas raízes de mesmo índice, tanto para numerador quanto para denominador. Vamos para o exemplo aqui, para provar? Raiz cúbica de 5 quartos. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 quartos elevado à primeira potência, certo? Regra do sol, isso vai ficar 5 quartos, certo? 5 quartos elevado a 1/3, certo? 5 quartos elevado a 1/3, beleza? Quem estava na sombra vem para o sol, quem estava no sol vem para a sombra. Aplica a propriedade agora. Vai ficar a propriedade da potenciação. 5 elevado a 1/3 dividido por 4 elevado a 1/3. Tranquilo? E agora, o que eu faço? O que eu posso fazer aqui, pessoal? 5 elevado a 1/3 dividido por 4 elevado a 1/3. Transforma em raiz de novo. Vou transformar em raiz de novo. Raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 4. Provei que a propriedade funciona. Olha lá, raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 4. Somente derivando, né? As propriedades, derivando é um termo errado, né? Somente, como é que eu posso dizer? Me inspirando, talvez, nas propriedades da potenciação. Beleza? Tranquilo, pessoal? A parte das propriedades da radiação são basicamente essas propriedades, tá, pessoal? São só essas propriedades. Lembra das mais importantes, lembra do expoente fracionário, lembra que quando eu tenho uma raiz de mesmo índice que a potência do meu, que o índice, perdão, que o expoente do meu radicando, eu posso cancelar radicando com potência e radical, vai dar só o meu radicando, né? Isso aí é muito importante, beleza? Então, a parte das propriedades é só isso, tá? Exercícios de aplicação vão ser nos outros vídeos, tá bom? Essa observação aqui, ó, ele só fez o seguinte, raiz quadrada de 2 vezes 4 é raiz de 8, certo? Que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, beleza? O que eu faço aqui, se é raiz de 8, né? Raiz de todo mundo. Separo as raízes, né, nessa propriedade que a gente viu. Raiz quadrada com o índice 2, cancelo radical com índice, né? Radical índice com o expoente, fica 2 raiz de 2. Beleza? Pessoal, agora eu vou falar de uma coisa muito importante, que é você calcular uma raiz quadrada exata, né? A gente falou aí de raízes das propriedades, né? E a gente tem algumas raízes que a gente conhece, né? Já, por exemplo, raiz de 4 a gente sabe que é 2, raiz de 9 a gente sabe que é 3, raiz de 16 a gente sabe que é 4. Por quê? Porque a gente lembra da tabuada, né? 3 vezes 3, né? A gente lembra de 4 vezes 4, mas e quando começa a não ficar tão trivial assim, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 121. Talvez para você seja fácil saber que é 11, né? Mas, por exemplo, sei lá quanto que dá 12 vezes 12. Sei lá, 18 vezes 18. Não é tão trivial a gente pensar de cabeça, né? Então tem que ter uma forma de a gente calcular isso de uma forma mais simples. Para isso, a gente usa as propriedades da radiciação. E uma coisa importante que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental, lá no sextinho ou no sétimo, que é a fatoração, né? Então, por exemplo, eu vou começar com uma raiz que a gente conhece. Raiz quadrada de 64. Beleza? Raiz quadrada de 64. A gente sabe que é 8. Mas vamos supor que você não saiba. Putz, esqueci a tabuada, não sei. Como que eu posso calcular isso? Pessoal, simples assim, ó. Pega o 64 e fatora ele. O que é fatorar? É você dividir por todos os números primos, né? Perdão, por todos, né? Pelos números primos, começando do menor para o maior. Né? Então, quem é o menor primo aqui que é divisível por 64? Bom, ele é par? Tem que ser o 2. Lembra que número primo é aquele que é divisível por ele mesmo e por 1 somente, tá? Então, o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Então, 64 por 2 vai dar 32, certo? 32. Por 2 vai dar
16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar, por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. E por 2 vai dar 1. Beleza? Pessoal, olha lá. Raiz quadrada. Qual que é a jogada aqui? Vamos juntar em duplinhas, tá? Se for raiz quadrada, eu junto em duplinhas. Junto quem em duplinhas? Os fatores semelhantes. Como assim duplinhas? 2 vezes 2, eu sei que é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, eu sei que é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, eu sei que é 2 ao quadrado. Se fosse raiz cúbica de 64, por exemplo, o que você faria? Boa, garoto, você iria juntar em trios, tá? Se fosse raiz quarta de 64, boa, garoto, você ia juntar em quartetos e assim sucessivamente, tá? Por que a gente faz isso? Olha lá. Raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aplicando as propriedades da potenciação, ó, essa propriedade aqui, o que a gente faz? Separa em raízes distintas de mesmo índice. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Certo? Aplicando essa primeira propriedade, né, que eu disse que explica aquela propriedade de quando eu tenho o mesmo índice e mesmo expoente, o que eu posso fazer com a raiz, com o radical e com o expoente? Isso aí, mandar de Palmeiras, mandar embora, né? Tchau, vai embora. Né? Então, vamos lá. Isso daqui vai ficar igual a 2 vezes 2 vezes 2, certo? Se for embora a raiz, quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 8. Pronto. Fatorando, eu consegui calcular aí a raiz quadrada de 64, beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui de uma raiz não tão trivial para você ver que dá certo também. Pera aí. Olha aqui, pessoal. Peguei um exemplo legal aqui, tá? Que é a raiz cúbica de menos 1331. Isso é importante você entender, tá? Raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais, tá? Por quê, pessoal? Por quê? Você consegue pensar num número negativo que multiplicado por ele mesmo 2 vezes tem alguma raiz, por exemplo, menos 2, vamos pensar aqui. Se eu quiser descobrir a raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá menos 4? Não tem, né, pessoal? Porque menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E 2 vezes 2 é mais 4. Certo? Então, essa aqui lembra aquela propriedade da base negativa e expoente par. Base negativa e expoente par. O que acontece na potenciação? Base negativa e expoente par, o resultado é par. Base negativa e expoente ímpar, base negativa e expoente par é positivo. Base negativa e expoente ímpar, o resultado é positivo. Beleza? Opa, base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Vou repetir. Desculpa, tá, pessoal? Estou realmente cansado. Base negativa e expoente par, resultado sempre positivo. Porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. Base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. Então, pensa aqui, pessoal. O resultado é negativo. Então, o número que eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes tem que ser negativo, né? Por exemplo, se fosse raiz cúbica de menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vezes menos 1, menos 1. Certo? Então, existe um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 1331. Eu não sei qual que é, eu vou ter que fatorar, pessoal. 1331. Beleza? Vamos fatorar o 1331. Esse aqui é chatinho, né? Eu vou pegar uma calculadora aqui só para agilizar. Mas olha lá, 1331, não está aparecendo para vocês aqui, mas ó, 1331 dividido por 3 não vai dar, certo? Deixa eu só ajustar a calculadora aqui. Não vai dar. Não vai dar por 5 também. Vamos tentar por 7, né? São os primos, correto? 1331 dividido por 7. Também não deu. Vamos tentar então 1331 por 11, que é o próximo primo? Por 11 deu. Opa, 1331 por 11. Show de bola. Dá 121. Beleza? 121. 121 dividido por 11 dá 11. E 11 dividido por 11 dá 1. Junto em trio, certo? Junto em trio, dá 11 ao cubo. Então, tudo isso daqui vai dar menos, certo? Já sei que vai dar um número negativo. Beleza? Menos raiz quadrada, raiz cúbica, perdão, de 11 ao cubo. Eu já sei que eu posso cortar expoente com raiz. Menos 11 ao cubo é 1331. Raiz cúbica de menos 1331 é menos 11. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Mas aí, e quando a minha raiz não é exata? Por exemplo, a raiz quadrada de 12. Não tem número que multiplicado por ele mesmo dê 12, né?
Pessoal, isso aqui é o que a gente fala de raiz não exata. A gente não consegue calcular uma raiz não exata, mas a gente consegue simplificar uma raiz não exata. Como que eu simplifico? Da mesma maneira, tá? Fatorando. Olha a diferença agora. 12, vamos fatorar. Por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Raiz quadrada é junto em dupla, 2 ao quadrado. E o 3? O 3 ficou sozinho, coitado. Mas não esquece que raiz quadrada de 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Vou separar em duas raízes. Raiz de 2 ao quadrado, lembra do mesmo índice, vezes raiz quadrada de 3. Certo? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu já sei que vai dar quanto? Aluno esperto, 2. E a raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3 não tem o que fazer. Pronto. Raiz de 12 é igual a 2 vezes raiz de 3. Pode olhar na sua calculadora que o valor é exato. Tá bom? Só que 2 raiz de 3 é o modo simplificado da raiz de 12, tá? Então, raiz exata, você consegue calcular pelo método da faturação. Faz o MMC bonitinho, o MMC não, né? A faturação bonitinha, junta os termos semelhantes em duplas, tá? Vamos supor aqui, deixa eu pensar, se fosse 24, só para você ver. 24 por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 dá 3, e por 3 dá 1. Junta, né? Em duplas e deixa os outros dois separados. Mas vamos supor que em alguma fatoração, sei lá, você chegou nos números primos assim: 2, 2, 3, 3, 1. Junto em dupla também: 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na hora que você fazer aqui, chegar nessa parte, você vai cancelar a raiz com o expoente do mesmo jeito. Faz a faturação certinha, junte os termos semelhantes em dupla se for raiz quadrada, em trio se for raiz cúbica, em quarteto se for raiz quarta, e assim por diante, que vai dar certinho, beleza, pessoal? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar de uma coisa muito importante que é a racionalização de denominadores, beleza? Já vou colocar aqui a teoria da racionalização de denominadores, explicar o porquê que a gente racionaliza e fazer pequenos exemplos, porque, como eu disse, os exercícios estão no outro vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que é racionalizar um denominador? Pessoal, racionalizar um denominador é quando eu tenho uma situação como essa. Uma raiz no meu denominador. Pessoal, vamos pensar primeiro o que é uma fração. Uma fração é uma divisão, correto? Correto, certo? Então, uma fração é uma divisão e eu preciso dividir em partes iguais, beleza? Por exemplo, 4 sobre 2 é uma fração. 4 dividido por 2 são duas partes iguais que foram divididas ali, que foram distribuídas com duas unidades, certo? Agora pensa numa raiz. Pessoal, uma raiz, no caso, uma raiz que não é exata, né? Porque se for uma raiz exata no denominador, basta você tirar a raiz, certo? Se fosse raiz de 36 no denominador, você tiraria a raiz, daria 6. Agora pensa numa raiz não exata. Uma raiz não exata é um número irracional, tá? Como assim é um número irracional? Pessoal, pega sua calculadora e tenta, por exemplo, tirar a raiz de 5. Vai dar um número infinito e sem nenhum padrão, né? Nas casas decimais. É um número irracional, uma dízima não periódica. E eu não consigo fazer uma divisão exata com um número irracional. Então eu preciso sumir com esse número irracional do meu denominador. Para isso, a gente racionaliza os denominadores, tá? O que é racionalizar os denominadores? Pessoal, é multiplicar essa fração por 1. Como assim por 1? Só que eu vou escrever esse 1 de uma forma diferente. Eu vou escrever esse 1 com uma raiz. Que raiz? A raiz que estiver no meu denominador. Então, esse é o primeiro caso. Tem uma raiz, só uma raiz no denominador, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz que está no meu denominador. No caso aqui, a raiz de 5. Raiz de 5 dividido por raiz de 5. E aí, vamos lá entender de onde saiu esse 5. 3 sobre raiz de 5. Certo? Eu vou racionalizar, tá? Tem que ficar de olho para ver se não vai pegar aqui. Raiz de 5, né? Pego e multiplico tanto em cima quanto embaixo por essa raiz aqui, né? Raiz de 5. Vamos lá, vamos ver o resultado. Cuidado agora, tá, pessoal? 3 vezes raiz de 5 não é raiz de 15, pelo amor de Deus, tá? Você só pode multiplicar raiz com raiz. Se não tem aqui, pessoal, se não tem raiz, você simplesmente coloca 3 vezes raiz de 5. Combinado? O que está na raiz só multiplica com o que está na raiz. Agora, olha aqui, como o caso de baixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5. A gente viu que a gente pode juntar esses caras em uma raiz só. Raiz quadrada de 5 vezes 5. Quanto que é a raiz quadrada de 5 vezes 5? Muito bem. Raiz de 5 é 5, pessoal. Por isso que saiu aqui esse 5. Porque raiz de 5 vezes 5 é 25. Raiz de 5 vezes 5 é raiz de 25. Raiz de 25 é 5, pessoal. Cuidado, por exemplo, se fosse, por exemplo, em vez de 3 sobre raiz de 5, fosse 10 sobre raiz de 5. Um outro exemplo aqui. Racionaliza também. Raiz de 5 sobre raiz de 5. A gente já sabe que vai dar 10 raiz de 5 sobre 5. É uma multiplicação aqui, não é? O que você consegue fazer, aluno atento? Muito bom, simplificar o 10 com 5, não é isso?
Então, isso aqui vai ficar 10 dividido por 5 dá 5. Raiz de 5, 5 dividido por 5, 1. Então, cuidado que você consegue fazer essas simplificações, tá? Pessoal, professor aqui, professor Mick Xavier, né, que eu peguei aqui a imagem na internet, obrigado, professor. Ele colocou um segundo caso, só para te mostrar que a raiz cúbica, tá? Por exemplo, a raiz cúbica de um número que está no denominador. É raiz cúbica, pessoal. O que, que você precisa fazer? Multiplique em cima e embaixo pelo radical complementar do denominador para aplicar o cancelamento, tá bom? Então, olha lá, vamos ver o caso aqui. Vamos aplicar esse caso aqui para ver se você entende. Tá? Como assim? É raiz cúbica. Se eu fizesse raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, ia dar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Não ia dar para fazer, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? A gente vai sempre multiplicar pelo complementar. 2 dividido por raiz cúbica de 5. Eu vou racionalizar como, pessoal? Eu vou racionalizar como? Eu vou multiplicar, tá? Vou multiplicar por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Porque era 5, vamos lá, era 5 mais 5 elevado à primeira, somando mais 1 é 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Por quê, pessoal? Para a gente fazer o cancelamento, né? Então, isso aqui vai ficar 2 raiz cúbica de 25, certo? Sobre raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, vai dar isso aqui, 5 vezes 5 ao quadrado. Mantenho, né? Opa, aqui já pegou, aqui já tirou, né? Vou fazer aqui embaixo, perdão, pessoal. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Raiz cúbica de 25, 2 vezes raiz cúbica de 25, dividido por raiz cúbica de 5 vezes 5 ao quadrado. 2 raiz cúbica de 25, dividido por... Agora, ó, aplica a propriedade da potenciação. Mantenho a base e somo os expoentes. Pronto, 5 ao cubo. 5 ao cubo com 5 ao cubo vai embora. 2 raiz cúbica de 25 sobre 5. Beleza? Importantíssimo isso, beleza? Importantíssimo. O que mais que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo desse daqui, só para vocês verem se vocês pegaram mesmo. Vou multiplicar em cima e embaixo por quem agora? Vamos ver se vocês pegaram. Vamos ver se vocês pegaram. Olha lá. Para eu efetuar o cancelamento, pessoal, não adianta nada eu somar 1 aqui, certo? Eu preciso somar o complementar, certo? Lembra que aqui tem 1. Para chegar em 4, eu preciso multiplicar por raiz quarta de 2 ao cubo. Concorda comigo? Então, vamos lá. Raiz quarta de 2 ao cubo, dividido por raiz quarta de 2 ao cubo. Beleza? Vamos ver se dá certo? Vai dar 10 raiz quarta de 2 ao cubo, dividido por raiz quarta de 2 vezes 2 ao cubo. Né? Mesmo índice, juntei aqui os meus radicantos em um só. O que vai acontecer? Opa, de novo escrevi em cima, perdão, pessoal, vou escrever aqui embaixo. 10 raiz quarta de 2 ao cubo, dividido por raiz quarta de 2 vezes 2 ao cubo. O que vai acontecer? 10 raiz quarta de 2 ao cubo, dividido por raiz quarta de 2 à quarta. Cancelo, cancelo. Vai dar 10 raiz quarta de 2 ao cubo, dividido por 2, que é o famoso 5 raiz quarta de 2 ao cubo. Então, se atente. Você sempre vai multiplicar em cima e embaixo pelo radical complementar do denominador. Como assim complementar? Quanto falta para chegar aqui em 3? Faltam 2, né? Complementar é isso. Faltam 2 para chegar em 3, certo? Tinha 1 mais 2, faltam 2 para chegar em 3. Lembra que aqui é 1, certo? 1 mais 2 dá 3. Aqui é 1, mas a minha raiz é 4. Então eu tenho que somar, eu tenho que multiplicar por 2 elevado ao cubo. O expoente é o complementar. Quanto falta para chegar em 4? Falta 3. Beleza? E, pessoal, o terceiro e último caso, ó, pessoal do 9º ano, tá? 9º e 8º ano da minha classe, tá? Das minhas turmas. Se vocês verem esse vídeo antes da nossa próxima aula, que será na próxima semana, esse segundo caso aqui, eu não comentei com vocês, me perdoe, esqueci de comentar com vocês sobre essa parte do complementar, tá? Vou comentar em sala de aula. Então, talvez tenha alguns exercícios que vocês não consigam fazer, da apostila, né? Ou dos exercícios que eu passei. Não se preocupem, tá? Desculpa, falha minha. Eu vou comentar com vocês sobre isso, ou se você já assistiu o vídeo, você já entendeu. Esse terceiro caso, tá? Esse terceiro caso aqui é o mais complicadinho, pessoal, mas não tem muito BO, tá bom? Pessoal, quando nós temos, por exemplo, duas raízes, uma soma de uma raiz, uma diferença de uma raiz, nós precisamos multiplicar pelo conjugado, tá? O que é o conjugado, pessoal? O conjugado, ele é você multiplicar pela
pelos mesmos fatores, né, pelos mesmos termos, com o sinal inverso. Só isso, tá? Como assim com o sinal inverso? Com a operação que estiver ali entre os termos, inversa. Então, se for uma soma, você multiplica por esses dois termos se subtraindo. Se for os dois termos se subtraindo, você multiplica eles se somando. Apenas isso, tá? Então, ó, esse exemplo aqui. 1 sobre 3 mais raiz de 2. A multiplicação pelo conjugado nada mais é do que você multiplicar por 3 menos, vou fazer até aqui embaixo, vou fazer aqui em outra parte aqui, vai ficar melhor. Então, deixa eu só pegar o exemplo, é 1 sobre 3 mais raiz de 2. 1 sobre 3 mais raiz de 2. Multiplicar pelo conjugado. Multiplicar pelo conjugado é o seguinte, pego 3 e subtraio de raiz de 2. Pego 3 e subtraio por raiz de 2. E se fosse 3 menos raiz de 2? Você faria o contrário, multiplicaria por 3 mais raiz de 2. Pegou a ideia? Tranquilo? Pessoal, aqui você aplica a distributiva, né? Esse por esse e esse por esse. Então, vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. Mais 1 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 2. Sobre 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. Não é isso que dá 9? Mas eu vou colocar 9, vou colocar 9, que é 3 ao quadrado. 3 vezes menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 3, mais com mais dá 3 raiz de 2 também. Só que com o sinal inverso, né? E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Não é isso? Que raiz de 4 é 2. Aqui é menos, né? Perdão. Pessoal, o que acontece aqui embaixo? O que acontece aqui embaixo? Olha lá, 3 raiz de 2 com 3 raiz de 2 vai embora. Tranquilo? E aí a gente fica com 3 menos raiz de 2 dividido por 9 menos 2, que dá 7. Tranquilo? Pessoal, o professor fala aqui, né? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado para aplicar o produto notável. Pessoal, por que um produto notável? Porque, para quem já viu o produto notável, né? O nono ano já viu, ah, tem um produto notável que é o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, se você lembra, resulta na diferença de quadrados de dois termos. Que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Se eu fizesse direto pelo produto notável, 3 ao quadrado é quanto? É 9. Raiz de 2 ao quadrado é quanto? 2. 9 menos 2. Beleza? Mas você não precisa saber o produto notável, só precisa fazer a distributiva. Só isso. Tranquilo, pessoal? Multiplica pelo conjugado. Se for menos, você multiplica por mais. Se for mais, você multiplica pelo menos. Beleza? Só isso. Pessoal, então não esqueça, tá? Desse detalhe aqui, pessoal do nono e oitavo ano. Não esqueçam desse detalhe aqui, tá bom? Deste detalhe aqui, ó. Você precisa multiplicar pelo complementar, tá? O expoente precisa ser o complementar. Uma outra ideia é você pensar que o expoente somado com o expoente da raiz precisa ser igual ao número do índice. Então, ó, qual vai ser o expoente do 5 aqui? Se for 5, aqui é a raiz cúbica de 5. Eu preciso colocar o expoente 2. Se fosse raiz 2 sobre raiz cúbica, 2 sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado. Por quem que você multiplicaria? Quanto que falta para chegar em 3? Muito bom, raiz cúbica de 5. Se fosse 3, se fosse 2 por raiz sétima de 5 ao cubo, você multiplicaria por quem? Falta quanto para chegar em 7? Falta 4. Aí, dessa forma, você consegue manter a base, somar os expoentes e fazer o cancelamento. Beleza, pessoal? Me desculpa aí, galera do oitavo e do nono ano, por não ter comentado isso em aula hoje, né? E ontem. Mas eu falo isso na próxima aula. Corrijo isso, a gente faz exercícios e tá tudo certo, tá bom? Mas se você ver esse vídeo antes, você já sabe disso, já é um privilegiado. Beleza? É isso, pessoal. Acho que a aula de hoje já está mais que suficiente. Soltei alguns exercícios para vocês, e uma lista de exercícios aqui também que eu resolvi. Então é isso. Se você não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais, @professor Chulapa, Prof. Chulapa, né? No Instagram e no TikTok. E nos vemos numa próxima aula, beleza, pessoal? Um grande abraço e estudem. Muito obrigado.